pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês sobre como foi o desmame 100% do Rafael, que se você já acompanha o canal ou me acompanha no Instagram, você sabe que eu já tô nessa saga já faz um tempo. Pra ser mais preciso, já fazem 4 meses que eu tô nessa saga, desde quando o Rafael tinha 10 meses de vida. Foi por conta da idade dele, né? Ele já tava chegando a 1 ano de idade e eu já achei que pra mim já deu, né, de amamentar, já tava bom. Eu já tava no momento em que eu tava na rua com ele e ele puxava minha blusa e me deixava com os peitos de fora. E isso já tava começando a me incomodar. Eu não tenho problemas em amamentar em público, mas eu tenho problemas em ficar desnuda, né, na frente de todo mundo. E a outra questão é por conta da minha perda de peso excessiva. Eu comecei a perder peso quando eu comecei a amamentar, mas eu achei que isso ia estabilizar em algum momento, mas não estabilizou. E eu abaixei muito o meu peso e não conseguia ganhar de jeito nenhum. Mesmo tomando vitaminas, ferros, enfim, e medicamentos para estimular o apetite, eu não conseguia engordar mais. Mas eu tinha muita dó, porque o meu filho dorme no peito, né? Ele dormia, no caso. Dormia no peito e era muito bonitinho ver ele confortável, adormecendo. É muito gostoso amamentar, né, gente? Quem amamenta sabe que é muito bom. Por outro lado, eu comecei a pensar também na perda de vitaminas que ele ia ter, porque o leite da mãe é como se fosse uma vacina, né? E deixa o bebê super protegido de várias doenças. Então eu comecei a me preocupar com isso também. Primeiro, eu desmamei o Rafael durante o dia. Porque na idade dele, né, uma criança que já passou dos 7 meses, que já come, é mais fácil desmamar de dia. Eu tentei fazer o desmame gentil. Então nós fomos tirando o peito gradativamente. Primeiro eu desmamei de dia, tive uma dificuldade na aceitação do leite. O leite que o Rafael ganhava da creche e que ele tomava na creche também, era esse aqui, ó. O Nestogênio, tá? O 2, porque é a partir dos 6 meses. Quando eu comecei, o Rafael tinha 10 meses, né? Então, ele não queria muito tomar esse leite. O leite que a pediatra passou, se você já acompanha o canal, você já sabe, que é o Aptamil Pro Futura 2, no caso dele, né, que já passou dos 6 meses. O Aptamil, ele também não estava mais querendo tomar. Então, eu tentei o leite de vaca. O leite de vaca, ele aceitava, mas com algum condimento. A pediatra me disse que as crianças até 2 anos de idade, elas precisam de alguma fonte de leite, né, independente da fórmula que elas vão tomar. Então, eu tentei dar o leite de vaca e até com Nescau, com um pouquinho de açúcar. Eu sei que é super errado, não é aconselhável fazer isso, mas eu queria muito que o meu filho voltasse a tomar o leite com gosto como ele tomava antes. E por conta da pandemia, nós em casa, ele não estava mais praticando tomando leite da creche, então eu achei que seria mais difícil ainda. Tentei dar esse tipo de leite ninho aqui, ó, pra ele também. É um leite ninho muito gostoso, quem toma ninho sabe. O ninho é muito gostoso, porém ele também não curtiu muito ninho. E era tipo 20, 30 ml que ele tomava só. E isso não sustentava ele durante a noite, não sustentava durante o dia. E fui tentando, pulando de leite em leite, alternando. O que ele tomava, eu dava. Se ele tomava só 20 de uma, eu dava 20 de uma, dava 30 de outra fórmula, dava um pouquinho de leite de vaca, dava todinho, enfim. Eu tentava dar alguma fonte de leite pra ele. Só não podia voltar a dar o peito. Houveram algumas alterações no sono do Rafael, por conta desse desmame, né? Causa um certo estresse na criança também. E ele começou a dormir mais picadinho. Ele era uma criança que dormia praticamente a noite inteira. E aí ele começou a acordar 1, 2 vezes na noite e ficar muito no peito. E quanto mais ele se apegava no peito, talvez para compensar o que ele não tinha durante o dia, eu comecei a me preocupar ainda mais, porque eu achei que o desmame noturno seria ainda mais difícil. Tem um vídeo aqui no canal também, que eu falei do coronavírus, que eu estava muito preocupada, isso mexeu muito com o meu emocional, e estavam nascendo os dentinhos do Rafael também. Isso me fez desistir do desmame até mais ou menos umas duas semanas. Eu tô num grupo de mães no Facebook e essas mães contam que elas amamentam até 2 anos, algumas até quase 3 anos. E isso começou a me fazer pensar, poxa, meu filho é tão novinho, ele só tem 1 ano, eu tô querendo desmamar ele. Eu acho que eu vou aguentar mais um pouco. Então eu desisti por mais ou menos 2 semanas. E aí depois eu voltei.
Por quê? Eu fui na pediatra e a pediatra me informou sobre... Conversou bastante comigo, gente. Eu sempre venho aqui conversar com vocês coisas que eu já falei com médicos antes, porque eu não sou especialista no assunto. Então, a pediatra me informou que isso só dependia de mim, não tinha um remédio que ela pudesse me dar para ajudar no desmame. Remédios também para ajudar a secar o leite também não são tão legais. E, enfim, muitas coisas eu comecei a pensar, e principalmente na volta da creche. Eu vou gravar ainda um outro vídeo para vocês falando sobre a minha nova rotina, mas o trabalho que eu tô fazendo hoje, ele é um trabalho que eu vou precisar ficar fora muitas vezes durante o dia. E isso eu não vou poder estar com meu filho. Então, gente, imagina que o meu filho voltando pra creche, estando muito mais apegado com a mãe, porque ficou esse tempo todo da pandemia comigo, de repente ele tem que ficar longe de mim e ainda longe do TT, né? Ele vai sentir ainda mais. Então, para causar menos sofrimento ainda pro meu filho, eu pensei em prosseguir com o desmame e ajudar dessa forma afetiva. Porque, como vocês sabem, o peito não é só alimento. É o carinho, é o afeto, é o apego que a criança tem com a mãe, é o momento seu com seu filho. Isso é muito gostoso. E eu queria desmamar o meu filho de forma que ele entendesse que eu não deixei de amá-lo, que eu não vou deixar de estar ali com ele e que ele também vai ter o meu carinho para dormir, para descansar, ou para se amparar, ou quando ele estiver estressado. Então eu comecei a conversar com meu filho, mesmo que ele não entenda ainda muito sobre o assunto. E nisso, procurando substituir as formas de dar carinho para ele na hora de dormir, de fazer ele se sentir seguro, de fazer ele se sentir confortável e amado, porque muitas vezes até o nosso filho, ele se frustra durante o dia, ele se sente sozinho, brincando sozinho em casa, ele se sente distante da gente, ele se sente desamparado, com medo, e muitas vezes vem pro peito. E eu comecei a procurar outras formas de oferecer isso para ele. Eu tenho ficado bastante com o Rafael, eu tenho conversado bastante com ele. Como eu já disse, mesmo que você não entenda, o fato de você demonstrar um afeto influencia muito, né, em como ela enxerga as coisas. E aí eu já tinha tirado completamente o TT durante o dia, e aí eu comecei a pensar em como eu ia trabalhar isso durante a noite. E foi aí que eu decidi fazer uma dessas receitinhas que a criança pega, que elas começam a desgostar do peito, né? Então eu tentei o alho, tentei a cebola, passar, né, o líquido do alho, o alho amassadinho ou ralado no peito, pra ele sentir o cheiro e não querer. E nada disso funcionou. Logo, o que eu fiz? Eu testei a receita da base de unha. Eu passei a base de unha no bico do peito, e o cheiro da base de unha é um cheiro relativamente forte. Só por esse cheiro, ele já não quis mais mamar. Então, eu precisei fazer isso somente durante um dia inteiro, e ele já não quis mais. Toda vez que ele queria o peito, ele sentiu o cheiro e já não queria mais. E depois de um tempo, ele já, assim, no mesmo dia, ele já não quis mais. Eu só tinha que manter durante os próximos dias, né, firme e forte, para ele não ver o TT e ter uma recaída. Aconteceu que num desses dias ele viu, porém ele não quis mais, porque eu acredito que ele tenha lembrado de como é o cheiro ruim, o cheiro forte, e já nem pediu. Então ele está tomando agora o Nestogênio novamente, né? Eu vou mudar agora de leite, porque o Nestogênio é até 12 meses e ele já está com 1 ano e 2 meses. E ele toma só o Nestogênio com meia colherzinha de chá de açúcar. Ele toma 220 ml para dormir, e durante a noite, às vezes ele acorda e toma mais 100 ml, às vezes ele não acorda, às vezes ele simplesmente toma só um pouquinho e já volta a dormir. E o sono dele, gente, tem melhorado, graças a Deus, bastante. É claro que a rotina para dormir tem sido um pouco conturbada, é claro que nesses dias todos não foi fácil simplesmente dar mamadeira para ele e ele pegar de vez, mas quando ele percebeu que o gosto era muito ruim, o cheiro, na verdade, da base era muito ruim, ele começou a procurar outras formas de se alimentar. Durante o dia ele come refeições normais, ele come fruta, ele toma vitamina, tudo normal. Então durante o dia é fácil manter ele bem alimentado. É claro que também, gente, o emocional da mãezinha, o emocional da própria criança, ele muda bastante. Então isso é uma coisa que você vai precisar trabalhar bastante. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu consegui fazer o desmame do Rafael. Comecei de forma gentil e mudei para essa fórmula no final. Mas no começo foi um desmame gentil. Eu só mesclei as duas formas.
Eu sempre fui conversando com o Rafael, eu sempre fui mostrando carinho pra ele, afeto de outras formas. Eu quero dizer pra vocês que não é fácil, mas que depende de vocês pra conseguir isso. Como eu já disse no começo do vídeo, foram 4 meses tentando. Eu desisti sim no meio desses 4 meses, por mais ou menos 2 semanas. E é normal que você repense se é necessário realmente fazer isso agora ou não. Mas como eu já falei pra vocês também, eu tive outros motivos que me impulsionaram a fazer isso, tá bom? Um grande beijo pra vocês, espero poder ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre venho responder, tá bom? Um beijo e até a próxima.